Olá, meus amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós fizemos o nosso estudo gravado, tá? Eu espero que vocês gostem, que acompanhem conforme acompanham todos os domingos. É uma alegria falar para vocês. Tivemos um contratempo aí, uma atividade familiar, então resolvemos gravar aqui para a gente não deixar de ficar sem o estudo, né? Acompanhando aí o nosso Ceifa de Luz. Hoje a gente faz o nosso estudo número 37, tá bom? Pedindo a Jesus, ao Mestre de Amor, que nos ampare, que nos guie, que nos guarde, que esteja conosco, conforme a sua promessa, de que onde estiverem dois ou mais em seu nome, aí estaria. Mestre, pedimos para que mereçamos a condição de nos chamarmos cristãos. Pedimos um segundinho de vossa atenção para que os nossos corações ganhem força para a caminhada que se abre todos os dias. Muito obrigado, Senhor. Ampare-nos hoje e sempre, que assim seja. Então, Ceifa de Luz número 37, amigos, intitulado Supercultura e Calamidades Morais. Essa é a lição de Emmanuel, de número 37, né? Do livro Ceifa de Luz, psicografia do Chico, né? Nosso Chico Xavier. Obrigado, Chico. Obrigado por nos deixar tão belas obras para a gente tentar melhorar um pouquinho, né? Tentarmos evoluir um pouquinho. As obras do Ceifa de Luz, como os demais livros da coleção Fonte Viva, elas são comentários de versículos bíblicos, conforme a gente sempre confirma, né? E o versículo de hoje é Lucas 12:20, tá? Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 20, que diz: Mas Deus lhes disse: Louco, esta noite te pedirão tua alma, e o que tens preparado, para quem será? De novo, mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Gente, essa é uma passagem do livro de Lucas, né? Do discípulo Lucas, o companheiro de muitas viagens do apóstolo Paulo, né? Lembrando que Lucas não conviveu diretamente com Jesus, recebeu a mensagem, né, de outros colegas e caminhou, né, muito ao lado de Paulo e de outros companheiros, Barnabé, o próprio Timóteo e muitos outros aí, para divulgar a boa nova de Jesus, né, a mensagem de Jesus pelo mundo. Nesse capítulo 12, especialmente finalizado, do versículo 13 ao versículo 21, 12, versículo 13 a 21, Lucas conta pra gente, palavras de Jesus, claro, sobre a parábola do homem rico, né? É uma das parábolas de Jesus, são várias, né? Mas essa parábola, se eu não me engano, são 23 parábolas. É o número que me veio à mente. Mas essa é especialmente simples, né, e direta. A mensagem de Jesus tinha essa conotação. Alguns ensinamentos de Jesus eram muito diretos, né, como essa parábola. Eu vou ler toda a parábola, né, não é muito longa, para que a gente estabeleça o contexto. Tá? O contexto desse versículo. Então vai lá. Disse-lhe então alguém
do meio do povo. Mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus respondeu-lhe: meu amigo, quem me constitui juiz ou árbitro entre vós? E disse então ao povo: guardai-vos escrupulosamente de toda a avareza, porque a vida de um homem, ainda que ele esteja na abundância, não depende de suas riquezas. E propôs-lhes essa parábola. 2 pontos. Havia um homem rico, cujos campos produziam muito. E ele refletia consigo: que farei? Porque não tenho onde recolher a minha colheita. Disse então ele: farei o seguinte: derrubarei os meus celeiros e construirei maiores. Neles recolherei toda a minha colheita e os meus bens. E direi à minha alma: ó minha alma, tens muitos bens em depósito para muitíssimos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Deus, porém, lhe disse: insensato, ou louco, né? Conforme é aqui a tradução que o Emmanuel usou. Mas é a mesma coisa, insensato, louco. Né? Nesta noite ainda exigirão de ti tua alma. E as coisas que ajuntastes, de quem serão? Assim acontecem ao homem que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. É uma parábola direta, como eu estava dizendo, né? Jesus confrontando o que é material com o que seja espiritual. Ele estava respondendo a uma questão advinda da multidão, né? A multidão é aquele personagem, e é assim que a gente pode dizer, tá, gente? A multidão é um personagem que se comporta em determinado tempo de uma forma, em determinado outro tempo de uma outra forma. Tá? A multidão, ela tem assim esse viés. Ora ela é mais, ora ela é menos, e ora ela é mais ou menos. Né? Os discípulos já se decidiram, tá? Ainda imperfeitos, mas já se decidiram. Aí nós temos os apóstolos, que são aqueles que continuaram a mensagem cristã. E nós temos Jesus à frente. Então, 4 momentos, né? Ou melhor, 5, porque atrás da multidão nós temos os fariseus, né? Representando o braço contrário, né? É como se fosse o inimigo, né? Não que Jesus tinha inimigos e não tinha, mas a mensagem cristã, sim, né? A mensagem cristã tem inimigos, né? Pessoas que não gostam da mensagem cristã, infelizmente. A gente pode até chamar de loucos, né? Insensatos, porque a mensagem cristã é uma mensagem de amor, é uma mensagem de liberdade. Bom, Lucas escreveu isso, ou quem escreveu o Evangelho de Lucas, né? Se a gente pode afirmar que foi Lucas ou não, né? Escreveu isso há 2000 anos, mais ou menos. Né? Só que a primeira vez que ela foi publicada foi na linguagem grega, né? Na língua grega. E é isso que a gente sempre aponta aqui no nosso estudo Ceifa de Luz. Em grego está um pouquinho diferente. Nós vamos grifar algumas palavras para a gente usar no nosso estudo de hoje. Em grego está assim: mas Deus disse, né? A palavra que entra aqui é autos, que significa self, que significa íntimo. Né? É como se Deus dissesse ao nosso íntimo: né? Tolo, esta noite seu sopro vital será chamado para longe, mas preparou seu eu sou para isso? Vamos de novo? Mas Deus disse ao íntimo.
Tolo, esta noite seu sopro vital ou sua alma será chamado para longe. Mas preparou o seu eu sou para isso? O eu sou é sempre uma palavra muito difícil da gente traduzir, né, gente? É o eimi, a gente sempre fala dessa palavra aqui, né? Ela é muito difícil porque ela significa toda uma expressão idiomática usada pelo grego, né? Explicando mensagens bíblicas. E então a gente tem dificuldade de traduzir ela para o português, né? Porque ela era usada num outro contexto, gente, num contexto íntimo, no contexto de interiorização. Esse é o Cristo íntimo, quando a gente fala, esse eu sou, que é uma casa em construção, né? É o nosso íntimo, são as nossas aquisições morais, é o nosso amor sendo desenvolvido. Por isso que é muito difícil falar desse sentimento, né? Porque é um sentimento que nós ainda não experimentamos na sua totalidade, longe disso, né? Eventualmente alguma coisa nos pinça para esse amor, que é um amor fraternal, é um amor sublime, e a gente tem dificuldade de traduzir isso para palavras, né? Uma coisa interessante dentro dessa tradução direta do grego é tolo esta noite. O noite aqui não quer dizer dia-noite, tá, gente? Não é assim, luz do dia, luz da escuridão da noite, né? Não é noite depois das 6 da tarde. Noite aqui é escuridão, tá? Noite escura. Faz alusão direta à falta de luz. E luz é paz, né? Luz é amor, luz é o sentimento. Então, aquele que colocou todos os seus esforços para as coisas materiais, ele está na escuridão. Isso é muito, muito metafórico, mas é direto para a gente, né? Então, esse noite aqui, que é usado aqui, né? Esta noite te pedirão tua alma, ou essa noite seu sopro vital será chamado para longe. Mais ou menos a mesma coisa, né? Tradução que foi usada aqui pelo português, tradução que foi usada direto do grego, mas o noite ele faz referência à escuridão, falta de luz. E o eu sou é o que a gente carrega no íntimo. Então, assim, tudo que a gente tem de materialidade, ela pode ser usada para que nós nos ergamos espiritualmente, ou ela pode ser usada para que nós nos afundemos espiritualmente mais e mais e mais. Basta que nós usemos com parcimônia, com cuidado, com respeito, com fraternidade, solidariedade, né? Os bens não são nossos, amigos, a gente é só usufrutuário de tudo que seja material. Esse é o ensinamento que Jesus traz nessa parábola do rico, né? Essa parábola que o Emmanuel pegou só um trechinho e traz aqui supercultura e calamidades morais, né? Supercultura é o excesso de inteligência, é o excesso de cultura, né? É o excesso de riquezas materiais, é o excesso de desenvolvimento da inteligência, né? Do intelecto, ante as calamidades morais. Entendem? Né? As calamidades morais, elas acontecem exatamente pelo excesso dessa cultura, né? O excesso da inteligência. Vamos ler o que o Emmanuel escreveu, depois a gente traz mais um texto para a gente colorir o nosso estudo, tá? Tá lá. Supercultura e calamidades morais. Não basta ajuntar valores materiais para a garantia da felicidade. A supercultura consegue atualmente na Terra feitos prodigiosos em todos os reinos da natureza física, desde o controle das forças atômicas às realizações da astronáutica. No entanto, entre os povos mais adiantados do planeta,
avançam duas calamidades morais do materialismo, corrompendo-lhes as forças, o suicídio e a loucura, ou mais propriamente, a angústia e a obsessão. Então, Emmanuel aponta aqui que o excesso de valorização da matéria ante o espírito, né, contra o espírito, são importâncias que o homem dá às questões materiais ante a questão do espírito. E entendam as questões materiais, nós não estamos falando só de dinheiro, gente. A questão da grana é uma questão que é importante lidar com isso, mas não é só isso. Valorização do que seja físico, por exemplo, pode ser a valorização do que seja o nosso corpo físico de uma maneira pejorativa, né? O corpo físico é o nosso grande vaso para a nossa reencarnação. Nós temos que cuidar dele. Porém, ele em excesso, o cuidar em excesso, é valorizar o materialismo. Conforme o tempo vai passando, os cabelos vão ficando branco, né? Os músculos não têm mais o mesmo tônus, a pele não tem mais o mesmo tônus, isso é natural, né? Vaidade, essa vaidade gostosa de se cuidar, de se vestir bem, né? Cuidar da pele, cuidar do corpo, tentar manter-se o mais magro possível, porque a gente sabe que excesso de peso é problemático para o nosso corpo, né? Mas também falta dele também não é bom, então sempre o equilíbrio. Os excessos, eles nos fazem sofrer, né? Qualquer um deles. Então cuidar é preciso, mas o excesso de zelo com o corpo, aquele excesso que se torna até, de certa forma, desequilíbrio psíquico, esse aí é materialismo também, tá? Aponta Emmanuel para o estudo que Kardec publicou no Evangelho segundo o Espiritismo, item 14 do capítulo 5. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo é Bem-aventurados os aflitos, né? E no capítulo 14 ele aponta por suicídio e a loucura, né? Que são resultados, né? São efeitos de uma causa anterior. Qual é a causa anterior? A angústia e a obsessão, né? Provocados pelo excesso de materialismo. O materialismo é angustiante, amigos. Quando a gente se apega demais à matéria, é angustiante. E entre aspas, Emmanuel coloca a passagem que Kardec faz referência. A calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio, né? Então, como combater a loucura e o suicídio? Equilíbrio, né? Confiança na vida após a morte, confiança e resignação ante o futuro. E quem nos dá isso? O Espiritismo. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se devem à comoção produzida pelas vicissitudes do homem, que não tem coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos à razão, os quais, se não fora isso, o conturbariam. Gente, o materialismo, ele nos contribui para que a gente se desequilibre. Então é preciso considerar que a fé no futuro, né, a busca de terrenos firmes na nossa caminhada, ela é necessária, senão nós não conseguiremos evoluir. Faz um apelo, Emmanuel. Emmanuel diz assim: espíritas amigos, atendamos à caridade que suprime a penúria do corpo. A caridade que suprime a penúria do corpo.
mas não menosprezemos o socorro às necessidades da alma. Divulguemos a luz da doutrina espírita. Auxiliemos o próximo a discernir e pensar. Então, assim, é preciso cuidar do corpo. É preciso viver o tempo em que nós estamos encarnados. Só que, antes de tudo, valorizemos o espírito. Para a gente finalizar, livro Contos e Crônicas, tá? Pelo espírito Hilário Silva e Valerium, mas essa mensagem é do Hilário Silva, espírito Hilário Silva, muito conhecido da gente. Só que esse livro, ele não é do Chico, ele é do Antônio Baduy Filho, muito legal, viu? O Antônio Baduy escreve então no capítulo 103, Prato Requentado, que faz uma referência ao que a gente está estudando hoje, tá? Capítulo 5, versículo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então diz assim: a situação de Orozimbo Figueira era realmente invejável. Empresário bem-sucedido, vida confortável, compromissos em dia. Homem honesto e gentil. Granjeara o respeito e a simpatia dos habitantes da pequena cidade. Era a presença exigida em todas as solenidades de importância. Participava ativamente das iniciativas comunitárias, associações de classe, clubes de serviço e instituições de caridade. Então esse rapaz, esse senhor, o Orozimbo, ele era muito conhecido na cidade e era muito querido, né? Cidadão respeitado por seu dinamismo e trabalho, conquistara precioso círculo de amizades. Entretanto, embora inteligente e culto, olha a inteligência, né? Olha os exageros. Era alheio aos assuntos espirituais, ou seja, ele só tinha se desenvolvido num campo, né? Só no campo da inteligência. Incrédulo, não aceitava a continuidade da vida após a morte. Felisberto, médico espírita e antigo colega de escola, dizia-lhe sempre: Orozimbo, você se realizou na vida material. Estude o espiritismo a fim de conhecer a vida espiritual. Prepare-se para ela. Então era um recado, né, do amigo, mostrando que existia muito mais do que a vida material. O empresário, porém, respondia com um sorriso: estou bem com a vida que tenho, não preciso de outra. Orozimbo continuou trabalhando e realizando, sempre considerado cidadão exemplar. Olha só, gente, Hilário Silva mostra pra gente então que era um cidadão exemplar, só que não acreditava na vida após a morte, ou não pensava no futuro. Para ele era só um momento, era o presente. E isso é materialismo, né? Contudo, quando tomou conhecimento da doença que o consumia, mudou de atitude, né? Pela dor a gente muda, né, amigos? Só que olha a atitude que aconteceu, olha como ele mudou. Tornou-se agressivo e egoísta. Passou da sobriedade aos abusos. Começou a agir com inconsequência. Nessa fase, reencontrou Felisberto e fez um desabafo. Minha vida acabou, disse revoltado. A medicina tem muitos recursos, ponderou o amigo. O mal é incurável, vou morrer. A vida continua após a morte do corpo. Não acredito. É hora de repensar, Orozimbo. O empresário interrompeu por um instante a conversa. Depois, mostrando contrariedade, falou irônico: repensar é como requentar comida. Não gosto. Felisberto fez que não ligou para a agressão do amigo. E, levantando-se para sair, ainda comentou com paciência: você está certo. É questão de gosto. Quanto a mim, prefiro o prato requentado ao prato vazio. E despediu-se, né? Melhor requentado, meus amigos, do que vazio, tá bom? O materialismo nos torna vazios. Espero que tenha sido uma lição legal, tá? Pra gente foi legal fazer esse estudo e eu espero todos semana que vem. Beijos!